Jana Sartorti, e hoje eu quero falar dos 4 grandes maiores medos da humanidade. Sim, são 4 medos fundamentais que invadem a nossa vida em vários períodos, seja na infância, na adolescência, na vida adulta, e quando a gente tem clareza em relação a esses 4 medos, muita coisa se transforma. O primeiro medo é o medo do abandono. Sim, nós temos medo de ser abandonado, isso já vem lá da nossa infância. E isso nós vamos adotando ao longo da nossa vida. Esse medo faz com que a gente pare muitas coisas, faz com que a gente comece a agradar muito o outro, justamente porque a gente tem medo que o outro vá embora. E isso pode ter acontecido lá na sua infância com uma tia, com uma prima, com o pai, com a mãe, inclusive, esse medo de ser abandonado. Às vezes, né, o pai e a mãe só vão no jantar e o filho nem percebe que eles vão voltar logo. Ele fica com aquele medo, será que o papai e a mamãe vão realmente voltar? E aí vai adotando, né, na vida daquela criança, para adolescente, para adulto. Ah, mas é uma chave, é só criar a consciência de que isso realmente não aconteceu. Não, quando gera o trauma, é muito desafiador sair desse medo. Por isso que a gente só substitui nas relações. Aí a gente fica com medo de ser abandonado pelo parceiro, pela parceira, o medo de ser abandonado no trabalho, né? Que vão trocar, substituir por outro. Esse é um dos grandes medos da humanidade. Então a gente precisa trazer essa clareza de que sim, nós fazemos as nossas escolhas e os outros também fazem as suas escolhas. E jamais será um abandono, e sim escolhas, caminhos diferentes que podem ser adotados, né? Muita gente que tem aí que não conviveu com o pai ou com a mãe, tem muito forte esse medo. Claro que camufla super bem, diz que não tem, que tá tudo bem, que não sentiu falta do pai e da mãe, mas sentiu sim a percepção, mesmo que inconsciente, do abandono. O outro grande, maior medo da humanidade é o medo de perder. Sim, nós temos medo de perder algo ou alguém. Novamente, envolve aí um pouco do apego, sim, mas nós temos medo de perder alguém. Nós temos medo de perder não só para a morte, mas para a própria vida, quando a pessoa começa a fazer escolhas diferentes das nossas. E isso acontece também na nossa fase de infância e na nossa fase de adolescência e também na nossa fase adulta, né? Muitas vezes a gente pede um amiguinho da escola que vai para um outro estado, para um outro país, então ele automaticamente vai mudar de escola. Perde também um professor, uma professora, pode ter ocorrido isso na sua infância, na sua adolescência. Então a gente precisa refletir em relação a isso. E quando eu trago essa consciência, eu trago para que você se auto-observe. Porque a partir desse momento, aí você começa a olhar a perda de uma forma diferente. Você começa a entender que são ciclos da vida, ciclos do universo, que sim, algumas pessoas vão vir, outras vão se afastar, porque isso é um ciclo normal do ser humano, desse processo evolutivo que nós estamos tendo e vivendo aqui na Terra. Outro grande medo que as pessoas têm, que muitos treinadores inclusive falam, né, que tem pessoas que têm mais medo de palco, de falar em público, do que da própria morte. Justamente por isso, porque o nosso terceiro grande maior medo é o medo de enfrentar. Sim, nós temos muito medo de enfrentar, inclusive aquelas coisas que não vão ser totalmente, simplesmente ao nosso favor, a nossa aprovação, por exemplo. A gente tem muito medo de enfrentar porque a gente quer ser aprovado, nós queremos ser amados, nós queremos ser aceitos exatamente da maneira como somos. Mas lembrando, nós estamos em constante transformação. O que nós éramos ontem, nós já não somos hoje, né? Então trazer essa percepção que o fato de enfrentar é um dos nossos grandes medos, porque a gente gera uma expectativa e não uma perspectiva sobre aquele resultado de tomar tal atitude, como por exemplo, falar em público, ir a uma festa, enfrentar o palco, né? Por exemplo, tem muita gente aí que precisa fazer a apresentação de um trabalho de conclusão de curso, seja num curso, numa faculdade ou qualquer outra coisa. Então trazer essa consciência para poder realmente manifestar esse medo de uma forma diferenciada. E o quarto
grande, maior medo da humanidade é justamente o medo da morte. Sim, não é de morrer, gente. É o medo de ver a morte na sua frente, de observar que ela está ali e que de repente você vai fazer a passagem dessa dimensão para uma outra dimensão. A gente tem muito medo que isso ocorra. E isso ocorre, né? Nem sempre a gente está consciente quando isso ocorre. Geralmente está no nosso inconsciente ou no nosso subconsciente, onde a gente tem acesso aí a alguns até relatos, são cientificamente comprovados, que é a questão das UTIs aí, né? Onde pacientes relataram que viveram determinadas situações justamente por conta disso. Eles estão nesse medo da morte, eles não estão em estado de morte, de morrendo, e sim a morte está diante deles através de um fato, de uma situação que pode ter sido provocado por um acidente, pode ter sido provocado por algum tipo de doença. Então tá aí os nossos 4 medos, né, os maiores medos da humanidade, que é o medo do abandono, o medo de perder, o medo de enfrentar e o medo da morte, de ver a morte de perto. Então fica aqui a minha super dica de fazer essa autorreflexão para que você consiga dar saltos quânticos, quebrando as caixas e conceitos que você tinha até aqui em relação aos seus medos. E aí, qual é o seu grande e maior medo que envolve esses 4 medos que a humanidade tem? Qual do pilar que você está usando para não enfrentar este medo e seguir em frente? Bora lá! Faz essa autorreflexão, dá esse salto quântico, aceita aí, vamos lá, salto quântico, vai lá!